Abra sua Bíblia no Salmo de número 25, verso de número 4. Eu não sei como você respondia às aulas na sua juventude, ou quando criança, ou ainda quando na faculdade, como você aprendia, o modo como você aprendia, né? Tem aquele aluno que chegava lá, ficava na sala de aula, só ouvindo o professor falar e batendo a caneta assim, bem de leve na mesa, ou na carteira. E o pessoal dizia, eu, fulano, não vai anotar, não? Disse, não, eu consigo decorar, eu consigo aprender, consigo absorver todo o conteúdo. Na prova, tirava 10, né? Tirava boa nota. Mas tem aquele que diz assim, ó, ninguém fala comigo agora, o professor está anotando, precisa anotar, senão eu não faço a prova, não vai dar certo comigo, né? E tem aqueles que não faziam nada disso e pescavam, né? Só então resolvi. Espero que não seja o caso de ninguém aqui. Mas nós temos diferentes formas de aprender, seja auditiva, seja visual, seja na escrita. São formas que nós aprendemos, absorvemos conteúdos para a nossa vida. E, sem dúvida, essas manifestações aconteciam nas salas de aula. Mas no que diz respeito a aprender a palavra de Deus, irmãos, o que é que, às vezes, dificulta a nossa absorção? Certamente não é simplesmente uma questão visual, ou auditiva, ou de escrever, mas muitas vezes está relacionado à dureza do coração da gente em absorver, em se abrir, em se permitir ser um bom aprendiz da palavra de Deus, um bom discípulo da palavra de Deus. E, de fato, esse é um convite que o Evangelho nos faz, a sermos discípulos de Jesus, a conhecermos a Jesus, a Deus a cada dia. A palavra do Senhor nos encoraja e nos estimula a isso. Nessa oração de Davi, ele faz um pedido a Deus. E o verso de número 5 nos diz o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Pai, nós oramos ao Senhor nesse instante e pedimos a Ti a Tua graça e iluminação nesse momento para a exposição da Tua palavra. Ó Deus, nos dê corações que se abrem para o conhecimento do Senhor, que são encorajados e animados para crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ensina-me seus caminhos. Esse foi o pedido do salmista. Assim como a gente às vezes faz diante de pessoas ou de certas habilidades que a gente admira, né? De repente a gente conhece um músico muito virtuoso e a gente diz, rapaz, como é que faz isso? Me ensina a fazer isso, né? Ou alguém que canta, nossa, como você canta muito bem, me ensina a cantar, né? Me ensina a fazer isso, aquilo, outro. Sei lá, seja até cozinhar, olha, eu vou receber o pastor lá na minha casa, aí eu queria fazer um bolo, aprender a fazer isso. Aí você vai lá, né? Aquela coisa toda. Ensina-me, esse foi o pedido do salmista, irmãos. Essa é uma oração, Davi está orando a Deus, Davi está falando com Deus, Davi está conversando com o Senhor. O versículo 1 nos fala isso, a Ti, Senhor, elevo a minha alma. Perceba que a conversa de Davi, o diálogo de Davi, a oração de Davi, não é uma oração que está trilhando ali no superficial, né? Não é só, ele não está apenas abrindo seus lábios para falar coisas ou balbuciar coisas diante de Deus. Ele está orando a Deus e essa oração, ela é muito intensa. Ele diz assim, Senhor, eleva-me a Ti a alma. Ou seja, todo o seu ser, todo o seu interior voltado para Deus. Porque às vezes a gente está tão envolvido, irmãos, em pensamentos nesse mundo, que às vezes a gente vai orar a Deus, a gente fica lá, né? A gente vai conversar com Deus, e os pensamentos estão na China, em tudo que é lugar do mundo, menos às vezes na oração diante do Senhor. Davi diz assim, Senhor, olha, que essa minha oração seja intensa, toda a minha alma esteja envolvida nesse diálogo, nessa conversa. E ele dá razão para isso. Deus meu, em Ti
Confio, verso de número 2, Davi está orando a Deus. E no versículo de número 4, então, o salmista se volta para Deus com um pedido muito especial, com um pedido singular, sem dúvida, meus irmãos. Ele anseia de Deus, ele pede a Deus, ele roga a Deus aqui para que o Senhor possa ensinar os seus caminhos, para que o Senhor possa guiá-lo em suas veredas. Essa, sem dúvida, é uma proposta interessante, é um pedido interessante. A gente que está iniciando um novo ano, está iniciando uma nova etapa, né, talvez seja um ponto a se observar aqui. Senhor, me dê a luz, a graça de saber contar os meus dias, de aprender os teus caminhos. Como isso é possível, meus irmãos? Primeiro, quando o nosso coração teme ao Senhor, quando a nossa vida está diante do nosso Deus em temor a Deus. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. A ideia de temer aqui, meus irmãos, que está impressa nesse salmo, meio que nas entrelinhas, pela expressão de confiança que Davi se volta para Deus, pela sua alma que se eleva a Deus em confiança, ela diz respeito não a simplesmente um medo de Deus, não a simplesmente algum tipo de pavor de Deus. Mas o temor envolve um maravilhamento de Deus. O temor envolve uma admiração de Deus. O temor envolve encher o seu coração, percebendo o quanto Deus é grandioso, é maravilhoso, é extraordinário, é Senhor sobre todas as coisas. O temor envolve, então, essa total reverência diante de Deus e de um Deus que é majestoso. Isso é importante, meus irmãos, porque como isso está presente nas Escrituras, como esse conceito do temor a Deus está permeado nas Escrituras, nos Salmos, nos Provérbios e em tantos outros textos, Deus nos convida a temê-lo como parte inicial de uma caminhada, de um processo de relacionamento, de uma intimidade que se perpetuará por toda a nossa vida. Como um elemento-chave, irmãos, para uma vida com Deus. Nós não chegamos acovardados diante da presença de Deus. Não é disso que temer ao Senhor fala. Fala, sem dúvida, meus irmãos, de um envolvimento pessoal com Deus, de um senso da divindade, de um Deus tão grandioso, que o nosso coração se volta para Ele em total rendição, porque Ele é o Deus verdadeiro, o Senhor sobre todas as coisas. Isso é tão interessante, irmãos, porque a gente vive numa época tão secularizada, numa época na qual as coisas de Deus têm sido tão banalizadas. É só você olhar isso nas redes sociais. É só você perceber como o nome de Deus é tomado em vão, é uso de brincadeira, é usado em stand-up, coisas como isso. As pessoas não têm um senso de reverência diante de quem é o Senhor. A marca de uma pessoa, meus irmãos, que teme a Deus, ela é demonstrada em um coração humilde, em um coração que se volta para Deus em humildade. Porque quando você pede a alguém para lhe ensinar alguma coisa, você está deixando claro a sua ignorância diante daquilo que você está desejando aprender. Não é verdade? Quando você diz assim, olha, fulano, me ensina a fazer determinada comida, você está deixando claro a sua ignorância, o seu desconhecimento sobre aquele fato. Daí a necessidade de alguém que instrui o seu coração, que instrui a sua vida, que dirige, então, aquela habilidade, ele ensina aquela habilidade, a ponto de você, então, desenvolvê-la no próximo almoço que você me convidar. Quando nós nos voltamos para Deus em humildade, quando abrimos a sua palavra, quando tememos ao Senhor, a primeira coisa, meus irmãos, que fica evidente, é a humildade do coração de alguém que reconhece a sua pequenez, a sua ignorância, a sua necessidade de um Senhor. É a realidade de alguém que diz assim, eu preciso me voltar para o meu manual
de fabricação. Eu preciso me voltar para o meu manual, que é a palavra de Deus, que vai direcionar a minha vida. A humildade se expressa. Por isso que um coração altivo, ele se cega para a verdade de Deus. Por isso que um coração que se enche de altivez, de orgulho, é um coração que se fecha para o conhecimento de Deus e se perde na caminhada. A humildade é um instrumento que nos conduz à presença de Deus, reconhecendo quem Ele é e que nós precisamos aprender dele diariamente, com temor. Você tem isso diante, por exemplo, da visão do próprio profeta Isaías, no capítulo 6 de Isaías, quando ele olha para a eternidade, quando seus olhos são abertos, no dia em que o rei Uzias morreu, então ele diz, o texto, que ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E certamente, meus irmãos, é claro no texto, a posição do profeta diante de Deus. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o quanto os seus lábios estão sujos, o quanto ele é pecador, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele reconhece, então, ele desfruta, então, da graça de Deus purificando a sua vida. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como a gente pode aprender os caminhos do Senhor quando o nosso coração, em humildade, se volta para aprender com o nosso Deus, com o nosso Salvador? É isto, meus irmãos, verdade para todos aqueles que temem ao Senhor. Se você está aqui essa noite e talvez tenha mantido no seu coração a altivez, a autossuficiência, em dizer, não, eu só vou lá porque eu gosto de estar numa programação religiosa no final de semana, mas durante a semana eu não preciso abrir a Bíblia, não preciso ler a palavra de Deus, eu não preciso saber o que é que Deus tem a me dizer, eu não preciso dessa instrução. Eu sou uma pessoa que já vivia há muitos anos, então eu sou alguém muito jovem, eu sei de muita coisa, eu tenho muitas informações no meu celular, qualquer coisa eu não preciso ir para a Bíblia, eu vou para o Google. Sabe, meus irmãos, essa é uma ignorância do nosso coração e é orgulho da nossa alma. Precisamos temer ao Senhor como instrumento de um coração humilde que se volta para Deus. Mas não apenas os adultos, as crianças também. Crianças, leiam a palavra de Deus, busquem crescê-la, busquem aprendê-la. Pais, ensinem a palavra de Deus aos seus filhos, para que eles amem ao Senhor acima de todas as coisas. É assim que a gente floresce. É assim que a gente cresce. Observe, por favor, o versículo de número 14, do capítulo 25. A palavra de Deus diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O temor, a humildade que temos e que nos colocam diante de Deus, nos faz desfrutar da intimidade de Deus. E essa intimidade é para aqueles que temem a Deus. E Deus os faz conhecer a sua aliança dia após dia. Louvado seja o Senhor para sempre. Você tem desfrutado desse privilégio, irmãos, de conhecer a Deus por meio do temor que Ele colocou no seu coração? Ou você tem simplesmente rejeitado, deixado isso de lado, não tem dado a importância devida a conhecer a palavra de Deus? Esse é o tipo de conhecimento de Deus, esse temor do Senhor, que estamos atrás e que precisamos diariamente, desesperadamente, em nossas vidas a cada dia. Portanto, este é o primeiro passo, a primeira orientação para sermos ensinados por Deus. Você precisa temer ao Senhor. Você precisa temer ao Senhor em reverência, em amor e considerá-lo acima de todos os seus desejos. A segunda verdade, meus irmãos, que essa oração do salmista, no Salmo de número 25, nos ensina, é sobre a verdade, a vontade do salmista de aprender a verdade de Deus. A expressão, então, dos versos 4 e 5, diz assim: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. A expressão caminho, veredas aqui, essas expressões apontam, meus irmãos, para a verdade de Deus.
para aprender dia após dia a palavra de Deus. Como disse certo comentarista, ele diz assim, essa teologia de duas vias nas Escrituras. Isso é muito comum, especialmente na literatura de sabedoria. O que é essa teologia? Há um caminho de verdade e há um caminho de mentira. Há um caminho que nos conduz à sabedoria de Deus e há um caminho que nos conduz a vivermos longe da sabedoria de Deus. Há um caminho que é o caminho do justo, e isso é claro desde o Salmo 1, e há um caminho que é um caminho do ímpio, da altivez, da dureza do coração. Essas são duas formas de viver. Essas são duas maneiras de viver nesse mundo. E esses caminhos levam para destinos diferentes. Jesus, em Mateus capítulo de número 7, versículos 14 e 15, ele fala de duas portas. E uma porta que é estreita, ela é para a salvação. E há uma outra porta que é muito larga, e ela é para a perdição. São dois caminhos estabelecidos na palavra de Deus. E o salmista está claramente desejoso para aprender o caminho de Deus, porque o caminho de Deus conduz à vida. O caminho de Deus nos livra do mal. Quando você lê Provérbios, você tem claramente o pai constantemente dizendo ao filho, não ande pela vereda dos ímpios, olhe o caminho mau, guarda no seu coração, na tábua do seu coração, a lei do Senhor. Guarde o seu coração, porque dele procedem os caminhos da vida. Se o coração se volta para aquilo que é mal, certamente o final é destruição. Se o coração busca aquilo que é vida, certamente, irmãos, o final é vida em Cristo Jesus. Esse é um alerta para todos nós, para crianças, para jovens, adolescentes, adultos, porque, queridos, constantemente o mundo tenta apresentar muitos caminhos para você. Caminhos de satisfação pessoal, caminho de veredas tortuosas, de trilhas escorregadias e atalhos perigosos. E o final deles, diz a Bíblia, é mau. Sabe, queridos, quantas músicas hoje que têm invadido os corações de muitos jovens, e são músicas que fazem apologia a tudo que não presta, ou pervertem aquilo que Deus estabeleceu como um bom. Essa é uma realidade. E muitas vezes os nossos corações vão se deixando levar por isso. Quantas propostas são oferecidas constantemente pela cultura que nos é presente, e às vezes isso parece ser muito encantador, parece ter um fundamento, parece ser um lugar seguro para o nosso coração ir, mas como disse Asaf no Salmo 73, na verdade são lugares escorregadios e que têm levado muitos à morte, à destruição, a conflitos, a danos irreparáveis na alma, na vida. O salmista compreende a sua ignorância e ele ora dizendo, Senhor, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Que desejo precioso, irmãos. Certamente a gente tem muitos desejos para esse ano, né? Muitos, imensos, vários, diversos. Talvez, Senhor, me dê força para que eu possa concluir esse curso, ou então iniciar um curso, ou fazer uma viagem tão desejada, ou, sei lá, conhecer alguém, namorar, noivar, casar, né, de repente, ou coisas desse tipo. São muitos os desejos que podem pairar o nosso coração. Mas esse, sem dúvida, meus irmãos, precisa ser primário, porque qualquer decisão errada em qualquer outro desejo, ou em todos esses que eu falei, uma escolha errada, um trilhar errado, pode colocar os seus pés em lugares escorregadios. Por isso que o salmista diz assim, Senhor, ensina-me os teus caminhos. Ajuda-me a aprender a tua verdade.
porque certamente isso pode fornecer a ele discernimento para as suas escolhas, para as suas tomadas de decisões, para os caminhos que ele irá percorrer ou escolher para a sua vida. Isso fornecerá princípios que irão balizar as suas escolhas, que irão orientar a sua mente, que irão fortalecer o seu coração diante desse mundo vil. Por isso que ele ora: Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos. Meus irmãos, ele está dizendo para Deus que é bom, que é reto e que é generoso. Tiago disse assim: se você não tem sabedoria, peça a Deus, que ele dá limitadamente, de forma limitada. É assim que ele diz? Deliberadamente. Louvado seja o Senhor. Ele dá, ele fornece deliberadamente. A imagem de você ir para uma cachoeira e ficar lá embaixo e a água derramar com muita força, refrescando o seu coração. Não é aquela pingueira ou aquela goteira, nem a cuia que de vez em quando a gente toma. Mas é uma fonte que jorra profundamente na vida de todo aquele que se lança debaixo dela. Peça a Deus sabedoria. Talvez você tenha decisões para tomar na sua vida. Talvez existam coisas que você precisa deliberar sobre a sua vida. Talvez decisões importantes que vêm consumindo o seu coração há muito tempo. Peça a Deus sabedoria. Ore hoje ao Senhor e diga: Senhor, faze-me conhecer os teus caminhos, me dê discernimento, ilumina a minha mente, que eu conheça as tuas veredas, para que eu possa tomar as minhas decisões, não de forma enganosa, mas orientado pela palavra do Senhor, pela verdade do Senhor. Agora observe, meus irmãos, um outro fato que o salmista deixa claro aqui, nesse texto. É que a palavra de Deus, ela é, portanto, revelada a nós. Deus se revela a gente de forma geral. Você tem a criação. A Bíblia diz que a criação, ela revela a bondade de Deus. Romanos capítulo 1 e tantos outros salmos, Salmo de número 19. A criação expõe a graça, a verdade de que é um Deus poderoso. Mas a oração do salmista não é simplesmente esse olhar para a criação. A oração do salmista é o desejo de conhecer pessoalmente o caminho de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, a vontade revelada de Deus para nós. Perceba que a oração do salmista não diz apenas, irmãos, a um conhecimento cognitivo de Deus, a informações sobre Deus. Eu sei, Deus é santo, eu estudo os atributos de Deus, então eu estudo tal doutrina sobre Deus, eu estudo tal conhecimento sobre Deus. Não é só sobre esse conhecimento especulativo ou cognitivo, de informação sobre Deus. Mas esse conhecimento de Deus, ele se revelou a nós. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus, é viver em proximidade com Deus, é estar em Cristo, é desfrutar da presença do Verbo, que é Cristo, que habitou entre nós, que se revelou cheio de graça e de verdade. Perceba, meus irmãos, que coisa preciosa. Conhecer a Cristo, irmãos, é conhecer os caminhos de Deus. Conhecer a Cristo é conhecer a vontade revelada de Deus. Ouvir a Cristo é ouvir o próprio Deus. É assim que o autor dos Hebreus nos fala no capítulo 1, que Deus nos falou de muitas formas e de muitas maneiras, e hoje Ele nos fala por meio do Seu Filho. Conhecer a Cristo é ter os ouvidos, conhecer a Cristo, o caminho de Deus é ter os ouvidos abertos para a voz de Cristo. Porque o nosso Senhor, o nosso pastor, nos conduz com graça e verdade. A quem você tem ouvido? Quem exerce maior influência sobre a sua vida? Uma influência que você nunca conheceu?
alguém que está dizendo algumas verdades na internet, ou que fala isso, aquilo, outro. Sei lá, um autor de livro, por mais que seja importante todas aquelas informações, ou Cristo, aquele que entregou a vida em seu lugar. A quem você tem ouvido, jovem? Irmão, irmã, a quem essa igreja tem ouvido? A quem temos destinado tempo no nosso dia, na nossa caminhada, na nossa jornada? A quem? E a nossa oração, ou que a oração do salmista seja a nossa oração essa noite. Que isso produza uma reflexão no nosso coração, na nossa mente, para que entendamos que a melhor voz que nós precisamos ouvir é a voz de Deus, por meio de Cristo, o nosso Senhor. Eu trabalhei em rádio em Maceió, e no programa que eu apresentava, a gente tinha um programa de quem é essa voz. Eu não sei se, de repente, você que... Hoje o pessoal mais jovem talvez não participe tanto de rádio como se participava antigamente, né? Quando você queria ouvir música romântica, você ligava o rádio 10 horas da noite para ouvir música romântica, né? Aí você mandava a música para a pessoa que você gostava, essas coisas que aconteciam no rádio antigamente. Hoje é diferente, né? Ainda acontece, mas diminuiu bastante. E a gente tinha um quadro no programa que a gente colocava 3 músicas para tocar ao mesmo tempo. E aí você dizia, de quem é a voz? De quem é o cantor, né? Aí colocava as 3 músicas tocando ao mesmo tempo. Aí ficava aquela confusão, né? Ninguém sabia. Principalmente quando você colocava vozes parecidas assim. Ficava aquela confusão, você ficava lá, fulano de tal, você querendo Beltrano. Fulano. Aí quando acertava, parabéns, você acertou. Mas havia uma confusão quando a gente ouve muitas vozes assim muito ao mesmo tempo. Sempre gera confusão. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor, certamente o caminho sempre será muito mais claro, mais aplanado, mais certo para a nossa vida. O salmista ora a Deus por isso. Lembra, Senhor, que a gente possa lembrar sempre dessa oração. Por fim, meus irmãos, a oração do salmista é também um pedido por misericórdia do Senhor. Veja, por favor, o verso de número 6. Ele diz assim, Senhor, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, Senhor. A continuação da oração do salmista, ela envolve também um pedido de misericórdia. E é interessante porque isso faz conexão com o desejo do salmista de conhecer a Deus, com o anseio do salmista de conhecer os caminhos de Deus. Esse pedido aqui do salmista aponta, sem dúvida, para uma linguagem de Êxodo, capítulo 34, do amor inabalável de Deus, da misericórdia de Deus, de um Deus que se revela com graça diante do seu povo. E essa conexão é interessante, meus irmãos, porque ela revela o anseio do salmista de que as misericórdias do Senhor estejam presentes na sua vida, na sua caminhada, em tempos de angústia, e também da sua consciência de pecado. Porque, sem dúvida, se há uma coisa que escurece a nossa visão, que suja o nosso olhar, que ofusca o nosso discernimento, são os nossos pecados. A Bíblia diz que eles são elementos de cegueira para a nossa alma. Um coração envolvido, permeado, tomado pelo pecado, ele começa a não perceber quem é o Senhor com tanta clareza, como um coração que teme ao Senhor. Perceba, meus irmãos, como isto é crucial para a vida do discípulo de Jesus. Porque o pecado, ele quebra a comunhão com o Senhor. O pecado nos afasta de Deus. O pecado faz o coração humano ter uma percepção equivocada sobre Deus. A gente leu o Salmo 10 essa noite, e você tem lá o pecador dizendo, o ímpio dizendo, ele diz, Deus não se importa com os pobres. Deus não está vendo essas coisas. A altivez, a dureza, o pecado do coração do homem
faz com que ele perceba distorcidamente quem é o Senhor. E isso pode conduzi-lo a caminhos tortuosos, a veredas desastrosas. Daí o salmista orar: Senhor, lembra das tuas misericórdias, porque certamente, meus irmãos, na nossa caminhada a gente falha, a gente erra. Talvez mesmo tomando conhecimento da palavra de Deus, a gente pode dizer assim: não, mas eu vou tentar fazer de um outro jeito, pode dar certo, né? Pode ser uma coisa que vai dar bom, e não dá. E a gente precisa de quê? Da misericórdia de Deus. E dizer: Senhor, olha, me perdoe, eu agi altivamente. A obstrução, meus irmãos, do nosso olhar, da nossa percepção sobre quem é Deus, da nossa vida, ela passa exatamente por esse caminho. Passa por um caminho de dureza de coração e de ignorância acerca do conhecimento de Deus. Daí ele lembrar, pedir a Deus pela sua misericórdia. E qual o fundamento que ele usa para isso? Versículo de número 7, mais à frente ele diz assim: lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Observe que a base do perdão, meus irmãos, que pedimos a Deus, é sempre o próprio caráter de Deus, é sempre a própria bondade de Deus, é sempre a própria graça de Deus. E você tem isso, o salmista dizendo no Salmo: Senhor, lembra-te de mim, não por causa de mim. Senhor, se favorável a mim, não por causa de mim, mas por quem o Senhor é, pela bondade que o Senhor tem, pelo favor que o Senhor faz. Essa é a oração daquele que estava no Calvário, ou ao lado do Salvador, do pecador, quando ele diz: tenha misericórdia de mim, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E certamente o fundamento não era por causa dele, mas é porque Deus é um Deus que salva todo aquele que se volta para ele, com pedido de misericórdia e de bondade e graça. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho não apenas nos lembra sobre a nossa ignorância, de como o pecado nos afastou de Deus, e de como, às vezes, as nossas decisões podem ser erradas, podem nos conduzir a caminhos tortuosos, mas, sobretudo, o Evangelho nos lembra de uma graça, de uma misericórdia e de um favor que foram alcançados na cruz do Calvário e que nos convida ao arrependimento, e que nos convida à restauração, e que nos convida a olhar para nós mesmos e dizermos: precisamos voltar para os pés da cruz, precisamos nos voltar para o Calvário, precisamos ouvir novamente o nosso Salvador. É a misericórdia que o salmista lembra aqui. E a misericórdia que Deus nos oferece dia após dia nessa vida. Talvez decisões foram tomadas e hoje você tem sofrido reflexos dessas decisões. Mas lembre dessa misericórdia, então, essa noite, de um Deus que nos restaura, de um Deus que ajusta o nosso conhecimento, de um Deus que equilibra o nosso coração, fundamentando a nossa vida na sua bondade e graça, dia após dia. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações, irmãos, com base nesse texto. Primeiro, reconheça a sua necessidade de conhecer a Deus. E faça isso não apenas cognitivamente, mas faça isso na vida, ao ler a palavra do Senhor, ao buscar a Deus, ao priorizar um relacionamento com Ele, a dedicar tempo à oração e leitura da palavra do Senhor, a bons livros que lhe instruem sobre a sua vida com Deus. Dê importância a isso, meu irmão, minha irmã, jovem, irmãos, dê importância a isso, a conhecer a Deus. Tema ao Senhor. Lembre, esse é o princípio da sabedoria. Temer a Deus, reverenciá-lo, honrá-lo, ter admiração, maravilhamento diante do Senhor. Reverência diante de Deus. Não tome o nome do Senhor em vão. Não ache que Deus é alguém que você precisa estar brincando nas redes sociais ou estar tomando o seu nome em gracinhas de forma libertina, mas que você possa amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo
porque Ele é o seu Senhor, e em Cristo Ele tomou o seu lugar e salvou a sua vida. Por fim, meus irmãos, não esqueça da misericórdia de Deus. Talvez a gente falhe na jornada, talvez a gente tome decisões erradas na caminhada. Há sempre um caminho de restauração, de perdão, há sempre um caminho de graça por meio de Jesus. Não porque nós somos bonzinhos, ou porque agora Deus viu o nosso arrependimento e se move para nós. Certamente esse não é o fundamento. O fundamento é o próprio Deus, que é gracioso e que se volta para aqueles que se arrependem do mal. Mas essa também é uma mensagem para você que ainda não conhece a Cristo, que ainda não tomou a decisão de segui-lo e de amá-lo. Lembre, há muitas informações nesse mundo, há muitas inverdades nesse mundo, e talvez o seu coração possa estar envolvido por essas inverdades. Talvez o seu coração diga assim, não, todos os caminhos levam a Deus, esse caminho que eu estou tomando é um caminho que vai me conduzir a Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Certamente o seu coração está enganado por inverdades, mas hoje é uma oportunidade para você dizer, Senhor, faz-me conhecer os teus caminhos. E o caminho do Senhor é Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e nos convida a um caminhar com Ele dia após dia. Não deixe para amanhã. Não ache que, não, eu estou muito jovem para tomar essa decisão agora. Não, eu estou muito velho, talvez Deus não se importe comigo mais. Não, eu sou criança ainda, tenho muita coisa para viver. Não pense assim. A oportunidade que Deus lhe concede é hoje, para que você tome a decisão de conhecê-lo mais e mais, dia após dia, e desfrutar da intimidade do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.